Vamos falar sobre histeria moderna, mas o que seria essa histeria moderna? Até mesmo você que está me assistindo pode ter algum desses sintomas. Cansaço extremo, dor no corpo, dificuldade em movimentar algum membro, né, braço, perna, mão, dedo. Tem às vezes o pescoço meio travado, a coluna travada. Histeria era o tema que Sigmund Freud começou a fazer a sua pesquisa na psicanálise. Ele é o pai da psicanálise e quando ele começou a fazer a pesquisa em cima da histeria, foi por conta das mulheres da época que começaram a aparentar alguns sintomas e esses sintomas levaram Freud a intitulá-las com histeria. Mas para você ficar sempre por dentro dos assuntos, não esquece de se inscrever no meu canal. Clique no sininho para vir as notificações. Envie esse vídeo para alguém que você acha que se enquadre nesses sintomas que vou te falar logo a seguir. Não se esquece. Estou sempre trazendo vídeos, novidades, meditações também. Se você entrar na playlist, você vai encontrar meditações. Fique por dentro. Meu nome é Priscila Castilho, sou psicanalista e hipnoterapeuta clínica. Hoje nós vamos falar da histeria moderna. Eu vou passar para você ver um sintoma são vários sintomas do caso mais falado de Sigmund Freud, que foi Ana O. O nome dela não era Ana O, mas ele usou para proteger o nome dela. Mais para frente foi relatado qual que era o nome dela, tal. Porém, ele usou a princípio Ana O. O caso de Ana O, ele traz para gente hoje o que nós falamos que hoje as mulheres, né, que é o enfoque do assunto, elas estão com a histeria moderna, que hoje nós falamos que é a ansiedade, os transtornos e a ânsia de saber o amanhã, sem ter reformulado o passado. Ana O apresentou os seguintes sintomas: paralisia no braço direito, perda de estabilidade em partes do corpo, dificuldade intensa, alterações na visão, visão dupla, dificuldade para mover os olhos, incapacidade temporária de falar a língua nativa, que era o alemão, ela só se comunicava em inglês, a incapacidade de beber água só se ela estivesse com extrema sede, alucinações. Ela apresentava também estados de confusão, mudanças bruscas de personalidade e episódios de ausências e delírios. Então, na época, esses sintomas, né, eles foram classificados como histeria. Então, hoje em dia, quando a gente vê esses sintomas, para nós, acaba sendo até mesmo muito corriqueiro, porque nós sabemos de muitas pessoas que têm esses sintomas, alguns desses sintomas. E isso deixou Freud muito intrigado, porque essa jovem, ela ficou muito debilitada. Ela, na verdade, ela não era paciente de Freud, né? A Ana O era paciente do amigo de Freud, né? O médico Brown. E ele relatou a Freud, porque eles trocavam cartas. Ele relatou a Freud que ela tinha, então Freud começou a analisar, a falar e começou a interagir com a Ana O, né? Quando ele começou a conversar com ela, até mesmo ela percebeu que quando ela conversava, alguns dos sintomas desapareciam, não começavam a amenizar. A questão foi vista como por meio da fala, a cura dos sintomas dela vinham. Quando Freud começou a analisar as questões de Ana O, começou então a analisar o mais profundo
das questões familiares. E hoje em dia, quando se vai analisar as questões de uma pessoa que ela tem alguns desses sintomas, que ela passa por algumas dessas situações, nós podemos analisar e ver que realmente a fala é muito importante nesse ponto. Agora, a histeria na modernidade. Hoje em dia é muito comum tornar isso um pouco mais ameno por meio das medicações, por meio de camuflar os sintomas. Muitas pessoas procuram o médico com enxaqueca. Aqui no começo eu até falei que ela apareceu com paralisia, né, em parte do corpo, ela não tinha sensibilidade no corpo, ela tinha dificuldade de andar, então ela estava extremamente debilitada. E hoje nós podemos notar também em algumas mulheres, até mesmo você que está me assistindo, pode ter algum desses sintomas, né? Cansaço extremo, dor no corpo, dificuldade em movimentar algum membro, né? Braço, perna, mão, dedo. Tem às vezes o pescoço meio travado, a coluna travada. Tudo são pontos importantes para se analisar o que o seu passado está ligado com essas questões suas que fazem você perder essas mobilidades. Interessante também que nós vemos com muita frequência. Quando eu trabalhava em empresas que tinham colegas de trabalho, quando chegava no decorrer do tempo, a empresa chega num período a partir do 15º dia, ela começa a querer ver as metas como estão para o fechamento do mês, né? Alguns colegas de trabalho começavam a ter enxaqueca, algumas colegas começavam a ter falta de ar, palpitação. Muitas vezes nós falamos que é a questão da crise de pânico. Então, tudo isso está interligado à histeria. A histeria, ela nada mais é do que o nosso corpo gritando por ajuda, gritando por socorro. E quando o seu corpo grita, é um grito silencioso, porque as ocupações do dia a dia, elas fazem o ser humano a negligenciarem essas situações. Quando chega à noite e vai dormir, não consegue dormir porque o corpo ele continua gritando e pedindo por ajuda. Só que a nossa preocupação em querer resolver o amanhã é maior do que a nossa preocupação real, que teria que ser em deixar esclarecidas as questões do passado. Porque se você não resolver as suas questões do passado, se você não resolver as suas dores antigas, você vai começar a reviver novamente tudo isso no outro dia. Ou não vai nem chegar ao outro dia, você vai passar a noite revivendo o seu passado, lembrando, tendo sonhos, pesadelos constantes de situações passadas, anteriores. E o corpo, ele se manifesta por meio da histeria, por meio da ansiedade, por meio do desespero, por meio da angústia, por meio das dores que vão trazendo de dentro para fora em você. Você já parou para pensar que essa dor que você tem no ombro, você já foi no médico, você já tirou raio-x, já fez exame, fez ressonância, fez vários e inúmeros exames, e essa sua dor, ela está aqui. Ela vem do seu passado, das suas questões mal resolvidas lá do passado. E essas questões mal resolvidas vão trazendo dores físicas, transtornos, angústias, doenças mais graves, inflamações, vão trazendo pedras em vesícula, vão trazendo pedras em rim, problemas gastrointestinais,
Todas essas questões estão interligadas na histeria, que estão interligadas ao passado. As questões mal resolvidas, as questões que você tem medo de encarar, porque você acha mais fácil você continuar passando dor, continuar passando angústia, do que você encarar pela última vez, de uma maneira que ela não vai doer mais, que por mais que você se recorde do que aconteceu, ela não vai doer. Você vai saber que aquele trauma aconteceu. Você vai encarar com toda a sinceridade possível e fazer a ressignificação para que você possa trazer a sua vida para o hoje com mais leveza. Imagina só se você pudesse diminuir essa sua enxaqueca, que não tem médico que cure a sua enxaqueca, essa sua dor na perna, essa queimação no estômago que você sente que não tem aonde parar essa queimação do estômago e você já fez exames em cima de exames, já fez tudo quanto é tipo de exame tem que ser feito. O médico falou: você tem gastrite nervosa? Então, se a gastrite ela é nervosa, ela vem da onde? Do seu emocional. Se o seu emocional se cura, consequentemente a sua gastrite nervosa também. A questão é encarar o passado, abrindo novas possibilidades para o futuro e aliviar as suas dores do presente. Quando você encara o seu passado, você transforma a sua vida dessa maneira. E é nessa questão que quando eu trouxe para você falando sobre Ana O, que foi uma das pacientes mais faladas e mais requisitadas por Freud, é a mais conhecida, né, falada por ele, é essa base que eu estou falando para você, porque Ana, ela notou que quanto mais ela falava dos problemas que ela tinha com Freud, melhor ela se sentia. E ela conseguiu entender esse ponto. E foi dessa base que Freud trouxe para nós a psicanálise. E a histeria moderna nada mais é do que a mesma histeria lá do passado. Você está vivendo a histeria. Você está estressada, você está cansada, você está tendo crises. Essa é a histeria moderna. E você, minha amiga, está fazendo parte da grande maioria de mulheres que estão vivendo estressadas e cansadas, esgotadas. Se você quer melhorar a sua vida, se você quer melhorar a sua autoestima, se você quer parar com as suas dores e parar de sofrer com o passado, ressignificar o seu passado para viver uma vida melhor no futuro e aproveitar melhor o seu presente, clique no link da bio, venha falar comigo, me manda uma mensagem que eu vou te ajudar a você a ressignificar o seu passado e remover suas dores. Agora, não esquece de clicar no sininho para receber as notificações. Deixa um like. Eu sei que você gostou. Eu sei que você vai curtir sim. Deixa um like. Se não se inscreveu, o que está perdendo tempo? Se inscreve aí. Não esqueça de se inscrever. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais.